Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens dificuldade ou achas que tens azar naquilo que consegues obter na tua vida ou não? Fica atento até ao final do vídeo, depois eu hoje vou-te dar a palavra mágica que vai fazer com que tu obtenhas tudo o que tu desejas na tua vida. Ora, boa noite, Carla Duarte. Vítor Almeida, boa noite, bem-vindo. Olá, Natália Mendes. Olá, Mário Santana. Olá, Silvana Pereira. Elizabeth Pereira. Tantos Pereiras. Olá, Leonor Nunes, bem-vindos a todos. Muito boa noite. Carla, estavas a ver que não havia? É às 9h30 normalmente, mais coisa, menos coisa, que começa. Boa noite, Rita Pesco Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso de verão, mais ou menos. Frio não fez. Aqui na minha cidade o sol só espreitou no final do dia. Vamos ver se é agora que vêm os dias de sol para nós produzirmos mais vitamina D3, que é boa para a saúde. Boa noite, Maria de Fátima Santana, Elizabeth Pereira. Sejam todos muito bem-vindos. Quem já me segue há algum tempo, alguns meses, sabe que um dos temas que eu gosto muito de falar tem a ver com psicologia. Porquê? Porque foi realmente aquilo que fez toda a diferença na minha vida. Foi começar a perceber como é que o nosso cérebro funciona, porque é que há pessoas que têm umas coisas e outras que não conseguem ter. E isso tem a ver com com a forma como nós pensamos e eu tenho um áudio do, deixa-me só aqui ver como é que ele se chama, que eu esqueço-me sempre do nome dele, que é em inglês, americano. Eu tenho, isto é um livro também, só que quando os livros são muito grandes eu prefiro ouvir áudios, porque eu consigo estar a ouvir áudio e consigo estar a cozinhar e a ouvir o áudio, consigo estar a fazer desporto e estou a ouvir áudio. É uma coisa que eu consigo estar a aprender a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso, em algumas situações eu prefiro áudios do que livros. Este senhor chama-se Earl Nightingale. E como é que isto se chama? E o livro chama-se A Vantagem Secreta. É um livro de sucesso, de pessoas de sucesso. O que é que as pessoas de sucesso fazem, como é que nós podemos ter sucesso na vida, naquilo que a gente quiser. O que é sucesso para uns, para outros pode ser outra coisa qualquer diferente. E um dos capítulos, ele fala aqui desta palavra mágica, que eu já vou falar. Eu decidi falar um bocadinho sobre isto. É sempre bom nós despertarmos para estas coisas, porque a maior parte de nós, e eu também já fui assim, a maior parte de nós achamos que temos azar, que a vida não é justa, que os outros é que têm sorte. Este tipo de coisas que nós, sem nos apercebermos, isto não é verdade. Isto é tudo a sociedade que nos faz acreditar que isto é assim, e que nós nunca vamos conseguir atingir outras coisas. Tá? E isso é uma luta constante, minha, e é sempre interessante falar destas coisas também, porque às vezes há coisas simples que nós queremos e que temos dificuldade em obter. Mudar um pequenino hábito, por exemplo, e nós temos dificuldade em o fazer. Isto tem tudo a ver com a nossa mentalidade. Tá? E existem alguns truques para nós mexermos aqui dentro, mudar aqui o chip, assim numa linguagem informática, mudarmos o chip, a programação, e começarmos a acreditar que é possível também para nós ter outro tipo de coisas, conseguir mudar hábitos, seja aquilo que for, cada um deseja, é diferente de pessoa para pessoa, mas existe uma palavra mágica e é isso que eu vou falar aqui hoje um bocadinho sobre isto. Boa noite, Mira, beijinhos, Maria Costa, Lamizé, obrigado, o bronze fica-me bem. Lá Fernando Cristóvão, Rafael Moura, Miguel Silva, está-se bem, não é? Tem que ser, eu gosto destas coisas. Na realidade é saúde também, saúde mental, não é?
psicologia não é nada mais nada menos que saúde mental. E isto tem que ser um trabalho interior, temos que ser nós a fazer. Claro que se tivermos ajuda pode ajudar a acelerar o processo, mas isto tem que ser um trabalho interior. Alisa Cunha, Carmen Pereira, José das Sagas, Edna Bernardino, Lu Silva, Ana Maria Barroso, Joana de Oliveira, boa noite a todos, bem-vindos. Olá, Anabela Souza, Susana Souza e Doris Melo, sejam todos muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Se acharem que isto pode ter interesse para mais alguém, primeiro que tudo metem um coraçãozinho para eu saber que estão a gostar e logo a seguir clicam no botão partilhar para espalharem a informação que é dos bens mais valiosos que nós temos se pusermos essa informação em prática, tá? Porque aprender a andar de bicicleta a ver vídeos é ótimo, pode ajudar, mas a gente só aprende a andar de bicicleta quando senta o rabo no selim e começa a pedalar, certo? Portanto, informação é sempre útil e há quem ponha em prática e há quem não ponha e está tudo bem. Depois as diferenças dos resultados daquilo que a gente deseja também vem por este aspecto também de pôr em prática ou não. Boa noite, Susana Souza, Sandra Neto. Medo, sabes o que quer dizer? Medo é uma emoção, Carla. Vou falar sobre isso também. Olá, Nelson Ferreira, Carla Virginia Santos e Inês Adambuja, sejam todos bem-vindos. Vamos lá então começar, para não ficar muito longo, tentar, que é sempre um problema. Então, existe uma palavra mágica que é o que faz com que tu tenhas ou não tenhas aquilo que desejas na vida. Essa palavra chama-se atitude. Até havia uma música qualquer portuguesa que era atitude. Assim, uma música, não me lembro como é que é, mas eu sei que conheço essa música portuguesa. Chama-se atitude. Qual é a definição de atitude? É uma posição que indica uma ação, um estado de espírito ou um sentimento. Tá? E isto define as ações, os estados de espírito e os sentimentos nos outros. É o que define o sucesso do fracasso. Ao contrário que Ana Paula Duarte, não, a palavra mágica não é possível, mas o possível ou impossível é uma atitude. Está bem? É o que eu estou a explicar, Ana, mas obrigado pelo comentário. A nossa cabeça, a nossa atitude mental em acreditar que é possível é uma atitude mental. A palavra mágica é atitude. A atitude de possível ou de impossível, ou de consigo ou não consigo, isso é tudo uma atitude. Tá? Existe uma lei que se chama lei de causa e efeito. Tudo o que nós fazemos tem uma causa para nós fazermos e tem um efeito depois de nós fazermos. Isto não é nada que nós não saibamos. Se nós tivermos uma boa atitude, nós vamos ter bons resultados. Se nós tivermos uma boa atitude com os outros, a probabilidade dos outros terem uma boa atitude connosco aumenta. Penso que ninguém terá dúvidas disto. Se nós tivermos uma atitude justa, os resultados são justos. Se nós tivermos uma má atitude, a probabilidade é que nós temos maus resultados. Certo? Isto, mais ou menos em médias, as probabilidades é 90%. Se eu tiver uma boa atitude, eu tenho 90% de probabilidade de ter um bom resultado. A nossa vida é determinada pela atitude que nós temos a maioria do tempo. Porque nós não conseguimos ter 100% do tempo uma boa atitude. Às vezes há emoções que a gente não controla e às vezes nós temos más atitudes com os outros, às vezes com as pessoas que estão mais perto de nós, que nós amamos, temos más atitudes com eles e isso gera má atitudes da parte deles para nós também. Tá? Causa e efeito. Isto parece muito simples na teoria, mas não é fácil na prática. Nós vivemos numa sociedade que nos alimenta constantemente com coisas negativas. As pessoas à nossa volta, mesmo que a gente queira fugir do rebanho, as pessoas à nossa volta continuam negativas e não é fácil sair
do rebanho, que é assim que muita gente fala das massas, né? Pronto, aquilo que faz a maioria. Aliás, o que a maioria das pessoas faz está errado, porque senão a maioria das pessoas era feliz e vivia melhor e tinha mais do que deseja. E não é o que nós vemos na sociedade, vemos exatamente o contrário. Agora, criar este hábito de ter boa atitude requer algum tempo e algum investimento de nós próprios para querermos mudar isto. Mas quando este hábito começa a ser criado, nós começamos a ver a luz ao fundo do túnel. E não é o comboio que vem de frente. Que isso é típico de uma pessoa negativa. A gente diz, estás a ver a luz ao fundo do túnel? E eles dizem logo que é o comboio que vem lá de frente que vai nos atropelar. Tá? Não é nada disso. É a mudança do caminho. É isso que significa esta analogia, luz ao fundo do túnel. Uma pessoa que vai para a escola ou para um emprego com uma má atitude não vai aprender muito. Verdade ou mentira? Se nós formos com uma atitude para a escola, e eu estou-me a lembrar de mim próprio, quando eu ia para a escola, eu não gostava da escola, ou pelo menos de determinadas disciplinas, e as disciplinas em que eu pus uma atitude mental a dizer que não gostava, eram as que eu tinha sempre negativa. Porque eu tinha uma atitude mental já negativa. Portanto, a minha má atitude em relação àquele professor ou àquela disciplina fez com que eu tivesse um resultado mau. Porque a minha atitude era má em relação a... Havia outras disciplinas que eu tinha uma boa atitude, ou porque gostava da forma do professor ensinar, ou porque gostava daquela disciplina em si, e eu tinha boas notas a essas disciplinas. Portanto, eu tinha uma boa atitude, eu acreditava que aquilo era interessante. Percebem? É sempre uma questão de atitude. A palavra mágica é atitude. Aquilo que eu vejo, por exemplo, muitas vezes, portanto, eu normalmente estou aqui a falar sobre saúde, muitos de vocês já falaram comigo pessoalmente, há pessoas, alguns de vocês já me pediram ajuda e eu recusei. Recusei porquê? Porque eu fiz uma série de perguntas e vi uma má atitude nas respostas que me deram. Vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que não bebe água suficiente para o peso que tem. Eu pergunto quanta água é que bebe, quanto é que pesa. Faço a conta e digo, precisa de beber esta quantidade de água por dia. A resposta que eu obtenho de algumas pessoas é, eu não consigo beber tanta água. Portanto, isso significa que esta pessoa não vale a pena eu tentar ajudar quem não me deixa ser ajudado. Esta pessoa que diz eu não consigo, nunca vai conseguir, tem uma má atitude em relação a beber água. Ela já se convenceu que não consegue. Se ela já se convenceu, sou eu que a vou convencer do contrário? Não, eu já me recusei a ajudar algumas pessoas por causa desta atitude. Às vezes eu falo um bocadinho mais com a pessoa e eu vejo que é possível mudar um bocadinho a atitude desta pessoa e eu ajudo na mesma, porque eu vejo que é possível. Mas há pessoas que à partida eu corto logo, porque isto é uma má atitude. Quando nós acreditamos que não somos capazes, nós não somos. Temos uma má atitude, vamos ter um mau resultado. Portanto, uma pessoa que diz que não consegue mudar um hábito, nunca vai ter saúde. Se não consegue beber água, nunca vai ter saúde. Portanto, não vale a pena mexer em mais nada. É um bom exemplo de uma má atitude em relação à saúde. Eu não consigo. A gente só não consegue o que não quer, tá? Mas as pessoas convencem-se que não conseguem por diversos motivos, tá? Se estiverem a gostar, coloquem nos corações. Já estou a ver alguns corações, obrigado. Se acharem interessante, cliquem no botão partilhar. Pode ser que ainda chegue alguém a tempo de ver ao vivo ou depois ver o replay. Boa noite a quem chegou. Beijinhos, Jacqueline. Mais energia para derrubar os obstáculos, Carla? Sim, atitude. É sempre atitude. Palavra mágica. Lá, Verinha, valente. Beijinhos. Olá, Elsa. Estás com muitas dores de dentes? Não sei qual é o problema, mas já agora vou dar uma dica de saúde. Que está aqui uma pessoa aflita e em vez de ir tomar comprimidos que dão cabo do estômago e de outras coisas, Elsa,
cortar um bocadinho de alho às rodelas e pôr na zona que está a doer. O alho é antibactericida, ajuda a aliviar. Já uma vez alguém me fez esta pergunta, até foi uma daquelas sessões de perguntas e respostas, no dia a seguir respondeu-me a dizer que funcionou. Está bem, Elsa? Às vezes as dores já estão muito avançadas, as inflamações, mas tenta, está bem? Tenta, é a melhor dica que eu posso dar. Um bocadinho de alho na zona que está a doer para matar as bactérias e desinflamar. Lu Silva, era bom era. Era bom era é um bom exemplo de uma má atitude. Se a Lu Silva continua a pensar que era bom era, que só é bom é para os outros, que nós não conseguimos obter tudo o que desejamos, isso é uma má atitude, portanto, e é isso que vai obter. Portanto, se está focada nisso, é isso que vai obter. Não vai obter aquilo que deseja, porque já parte do princípio que era bom era. Está bem, Lu? É um bom exemplo. Obrigado pelo comentário, mas é um bom exemplo. Enquanto não mudar essa forma nota-se perfeitamente naquilo que escreveu, que não acredita que é possível, tá? Portanto, se não acredita que é possível, o resultado que vai ter é que não vai ser possível, tá? Está a ir de encontro àquilo que eu estou aqui a explicar e a dizer. Eu sei que às vezes estas verdades doem, não é por mal, mas isto é assim. Eu também era assim, tal e qual como a Lu, e tal e qual como muita gente. Também achava que não era capaz, também achava que não era capaz de fazer vídeos, também achava que não era capaz de perder os medos, perder a timidez, que não era capaz de falar melhor. Tá? Não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que se nós acreditarmos que não somos capazes, não somos, nem sequer vamos tentar. Tá? E é ao contrário. Está bem? Lá priminha, Karina. Carla, aprender a ver que as coisas más são para aprendermos. Exatamente. Chama-se atitude mental, Carla. A palavra mágica é atitude. Ter uma atitude de gratidão significa que quando acontece alguma coisa na nossa vida, as coisas não são boas nem são más. São neutras. A carga emocional que nós lhe pomos é que faz a diferença. A forma como nós lidamos com o problema é que faz a diferença. Tá? Se nós aprendermos a ter uma atitude de gratidão, nós aprendemos a perceber que isto que me está a acontecer serve para me ensinar algo. Que é aquilo que tu acabaste de escrever, Carla, muito bem. Serve para aprendermos. E este tipo de atitude, nem sempre é fácil de manter, mas é uma das coisas que mais me ajudou a ter uma atitude positiva, como eu tive aqui há uma semana ou duas. Quando ardeu a minha cozinha, o meu forno ardeu, e foi aqui um stress de 10 minutos, e eu vim fazer um vídeo no mesmo dia e estava cheio de atitude positiva e as pessoas estavam espantadas como é que eu conseguia estar com uma atitude, porque eu olhei para isso como uma aprendizagem. Para a próxima vez já não saio da cozinha com o forno aceso. Tá? Serviu para eu aprender. Tá? Acreditar em nós positivamente, certo? Já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Já estiveste no fundo do poço, também já estive várias vezes no fundo do poço. É sempre possível subir cá para cima outra vez. E agora acreditas em ti. Boa. Faz parte do crescimento. A maior parte das pessoas de sucesso já foi ao fundo do poço e levantou-se. Tá? É a diferença também das pessoas de sucesso para as pessoas que fracassam. Tem a ver com a atitude de... As pessoas que fracassam, mas levantam-se e tentam outra vez. Fracassam, levantam-se e tentam outra vez. E tentam até conseguirem. Tá? E há aqueles que fracassam uma vez ou duas ou três e eu não sou capaz, isto não é para mim, e desistem. E dizem que é tudo difícil, que a vida está difícil, porque não percebem que é um trabalho interior. Que é uma questão de atitude mental, que é a palavra de eu sou capaz de, é isso mesmo, Carla, essa atitude. Andrela Sousa, minha querida, a melhor atitude na vida é o amor. Sim, a atitude de gratidão é amor ao próximo, é amor a tudo. Sem dúvida, o amor gera atitude e atitude gera amor. Tá? As duas coisas, uma gera a outra e a outra gera fé, paz interior para com os outros, uma luz própria. Todos nós somos seres de luz que, por sua vez, podemos dar luz aos outros. Muito obrigado pelo comentário, fantástico. Tá? Uns concordam, outros não. Olá, Rosa Gonçalves, bem-vinda atrasada. Tá? Tudo o que temos ou não temos na nossa vida tem a ver com a nossa atitude mental do consigo ou eu não consigo. Essencialmente por aqui. Existe mesmo até um estudo da Universidade de Harvard
que concluiu que os seres humanos são capazes de alterar as suas vidas se alterarem as suas atitudes mentais. Existe um estudo científico, tá? Isto não é teoria, existem estudos científicos. Primeiro que tudo, nós temos que ter uma atitude boa para connosco próprios. Nós não conseguimos dar aos outros aquilo que nós não temos. Eu não te consigo dar uma laranja se eu não tiver uma laranja. Eu não te consigo dar amor se eu não tiver amor próprio. Eu não te consigo dar paz se eu não tiver paz interior. Tá? Quando tu vires alguém com uma má atitude, com outro alguém, com os outros, podes ter a certeza que essa pessoa tem uma má atitude com ele próprio. Ele está infeliz com alguma coisa, com algo. E isso é um ímã para atrair para a vida experiências desagradáveis. Problemas atrás de problemas. Quantos de vocês é que já acordaram um dia de manhã, todos estressados, e bateram com a ponta do pé numa perna de uma cadeira e disseram uma asneira e nesse dia correu tudo mal, aconteceu um problema e logo a seguir outro, e depois iam ter um acidente com o carro, e depois chegaram ao trabalho e o patrão estava mal disposto, e depois... Isto é tudo consequência daquilo que nós atraímos. Tá? Começar o dia mal vai logo dar lugar a estas experiências desagradáveis. É tudo uma questão de atitude mental. Para uma pessoa com boa atitude, este princípio também é o mesmo. Se nós tivermos boa atitude, parece que tudo corre bem. Tá? Quando a gente já esteve do outro lado e consegue fazer isto, a gente olha para trás e vê que isto é verdade. E como eu já estive do outro lado, eu sei que isto é verdade. Tá? Vocês é que não me conheciam antes, não sabiam o quão tímido eu era, o quão negativo eu era, o quão eu não acreditava em mim, o quão falta de amor próprio eu tinha, de autoestima eu tinha. Vocês é que não sabem. Eu sei a luta constante que é eu ter ultrapassado nisso tudo e continuo. Há sempre coisas que eu não estou perfeito e continuo sempre a tentar ser amanhã um bocadinho melhor do que o que fui hoje. Ana Maria Barroso, é exatamente isso. A felicidade é um trabalho interior. Eu aprendi a ser feliz interiormente. Eu não procuro a minha felicidade nos outros, nem nas circunstâncias da vida. Eu aprendi a ser feliz comigo próprio. Começa sempre por nós. Se eu não sou feliz, eu nunca vou conseguir ter ninguém ao meu lado e nunca vou conseguir fazer ninguém feliz. Tá? Que é um erro que eu vejo na maior parte dos casais. Não há procura de alguém que lhes dê felicidade. É um trabalho interior. Nós temos que trabalhar em nós próprios, na nossa autoestima, na nossa atitude mental relacionada com estas coisas todas. Primeira coisa, para se conseguir qualquer coisa que a gente deseja na vida, pode ser uma coisa simples, mas seja o que for, isto é científico. Nós temos que acreditar, tu tens que acreditar que consegues. Tu tens que acreditar que consegues. Senão, tu nunca vais conseguir. E isto foi a minha luta durante muitos anos. Eu não acreditava em mim. Eu acreditava que não era capaz. Tudo me metia medo. E eu não era capaz. E eu alimentava isso constantemente. A minha má atitude mental fazia-me ter os maus resultados que eu tinha em tudo na minha vida. Tá? Em várias áreas da minha vida. Não era só profissional. Em várias áreas da minha vida. Portanto, primeiro que tudo, tu tens de começar por acreditar que tu consegues, porque as nossas ações desencadeiam sentimentos, assim como os sentimentos desencadeiam ações. O mais importante de tudo para começar a mudar estas atitudes é nós trabalharmos na nossa autoestima. Nós temos que trabalhar na nossa autoestima. Tá? Se eu não acreditar que sou capaz de fazer estes vídeos, como eu tive muito tempo a acreditar que não era capaz e tinha medos, eu não os fiz. Enquanto eu acreditei que não era capaz, eu não os fiz. Quando eu me enchi de coragem e decidi que ia fazer, não importava se gostavam ou se não gostavam, eu ia fazer na mesma, os resultados mudaram. Tá? Eu trabalhei a minha autoestima, enchi-me de coragem,
fiz uma coisa que me metia medo, fiz na mesma com medo e o medo desapareceu. Tá? E a minha autoestima subiu. E como a minha autoestima subiu, agora alguns de vocês dizem que a vossa autoestima também está melhor porque eu venho para aqui e dou uma série de dicas úteis para a saúde e às vezes até umas dicas úteis para a parte psicológica que muitos de nós também precisamos. Tá? Eu preciso e a maior parte da população mundial precisa também deste tipo de alertas mentais que estas coisas são assim, só depende de nós e nós temos o nosso foco para começar é trabalharmos na autoestima. Temos que começar a trabalhar. Se vocês estão doentes, vamos supor, tu estás doente, mas queres melhorar e sabes que é preciso mudar uma série de hábitos na alimentação. Podes estar confuso, nem sabes quando é que há de começar, mas sabes que é muita coisa e há coisas que tu estás tão viciado em comer ou beber que achas que é difícil conseguir. Se tu começares por trabalhar o eu consigo, tu vais conseguir. Se tu puseres na cabeça que consegues, tu vais conseguir. Garante. Só tens que pôr na tua cabeça que consegues. Não consegues à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Se tu continuares a tentar, tu vais conseguir. Porque cada vez que tu tentas e não consegues, tu descobriste uma maneira que não funciona. O Thomas Edison experimentou mais de 10 mil vezes o filamento da lâmpada. E ele dizia, eu nunca falhei. Eu descobri sempre uma maneira que não funciona. E ia tentando de maneira diferente, ia tentando de maneira diferente, ia tentando de maneira diferente. Tá? E a maior parte de nós desistia à terceira vez ou à quinta e ele experimentou 10 mil vezes e graças a ele estamos aqui hoje, com luz elétrica, com internet, que se ele não tivesse acreditado que era possível, nós vivíamos no mundo das cavernas e não estávamos aqui a ter esta conversa que estamos a ter hoje. Tá? Thomas Edison é um daqueles exemplos porque a maior parte das pessoas não experimenta 10 vezes, quanto mais 10 mil. Não é? Portanto, é uma realidade, é aí que tens de focar, trabalhar na tua autoestima. Existem algumas formas de fazer isso. Se tiverem a gostar, colocam os coraçõezinhos e cliquem no botão partilhar se acharem que pode ter valor para mais alguém. Sim, Isabel Ventura, temos que ser positivos. É importante ser positivo, mas é importante reconhecer que também há coisas negativas na nossa vida. Tá? Tem a ver com a carga emocional que nós pomos. Mas é importante nós reconhecermos que elas existem. Mas há uma coisa que eu aprendi há muitos anos, que eu agora vejo que é verdade. É possível transformar qualquer coisa negativa numa coisa positiva. Tá? Eu posso dar um exemplo até. Eu conheço muitos casais, falar, por exemplo, mais no caso das mulheres, que se separam, choram e acham que a vida é só azar, e que tiveram azar no marido que escolheram, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Certo? Passado 1 ano, ou 2 ou 3, encontram uma pessoa por quem se apaixonam e começam a dizer ainda bem que eu me separei. Né? Na altura não queriam, mas ainda bem que eu me separei, ainda bem que aconteceu, ainda bem que não sei o quê. Tá? Significa que a circunstância é a mesma, a forma como a gente olha para ela é que é diferente. Tá? Portanto, é uma questão de atitude mental. Tá? Portanto, eu não estou a dizer que lidar com um divórcio será uma coisa fácil ou difícil, mas se nós tivermos a atitude mental correta, que quando se fecha uma porta há uma janela que se abre, ou alguma coisa deste género, mantermos o positivismo. Claro que há coisas desagradáveis que vão sempre acontecer na nossa vida, mas nós temos a capacidade de mudar a forma como nos sentimos em relação ao que está a acontecer. Tá? Só que nós só estamos a ver a curto prazo, não conseguimos ver a longo prazo. Não é? Como este exemplo que eu dei desta senhora que aconteceu o divórcio e estava toda triste por causa daquilo e agora está toda feliz porque arranjou outra pessoa e até diz que ainda bem que aconteceu, não é? Mas na altura não conseguiu ver isso. Tá? É sempre possível transformar qualquer coisa negativa numa coisa positiva. Maria Pinto, é isso mesmo, nós é que gerimos os nossos... Maria Pinto, vou agarrar naquilo que tu disseste porque isso é mesmo verdade. Só há uma coisa que a gente controla nesta vida. Uma só. Os nossos pensamentos. É a única coisa que tu consegues controlar no mundo. Mais nada. É os teus pensamentos.
O problema é que isso está tudo muito automatizado. Os teus pensamentos de hoje e os da amanhã, tu amanhã vais pensar 90, 95% daquilo que vais pensar amanhã, já pensaste hoje. Ou seja, trazes um hábito de pensamento. Tá? Pode haver alguma dificuldade inicialmente de mudar estes pensamentos. Mas é a única coisa que nós controlamos neste mundo. Eu não controlo o tempo, se está chuva ou se está sol. Vocês já me ouviram dizer que teve um ótimo dia, fantástico, maravilhoso de chuva. A maior parte das pessoas queixa-se que está de chuva e que parece que estamos no outono e que não sei não sei quantos. E são os mesmos que se queixam quando está frio é porque está frio e quando está calor é porque está calor demais. Ou seja, as pessoas estão sempre a queixar, ou seja, uma atitude mental negativa, uma má atitude mental em relação a circunstâncias que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar as circunstâncias, mas a gente consegue mudar a forma como a gente pensa em relação àquilo que está a acontecer. Tá? Eu quando chove, eu digo que foi ótimo, fantástico, maravilhoso, que o meu carro ficou lavadinho. Tá? Eu transformo aquilo que muita gente acha uma coisa negativa, eu transformo isso numa coisa positiva. Tá? E é este tipo de atitude que nós temos que ganhar este hábito. É ter boas atitudes. Isso começa com a nossa autoestima. Obrigado, Maria Pinto, pelo comentário também. Anabela vai deixar aqui o testemunho dela. A Anabela tinha 21 anos e teve um grave acidente. E disse a ela mesmo: eu vou ficar tal e qual como era, e isso aconteceu. Eu conheço a história da Anabela, ela já me contou pessoalmente, por vós. Os médicos achavam que ela ia ficar coxa, né? Penso que é mais ou menos esse o termo, que ela ia ficar coxa para o resto da vida, e ela não ficou, tá? Porque ela disse para ela mesma que ia ficar tal e qual como era. E passou muito sofrimento, teve que fazer muita recuperação, fisioterapia, esse tipo de coisas, mas praticamente não tem problema nenhum que se note, visível, porque ela acreditou que iria ficar igual. E isto está provado cientificamente que a força de vontade faz toda a diferença. A atitude mental. Aquilo que estamos a falar hoje, a palavra mágica para a gente ter na nossa vida ou não ter, chama-se atitude. Desistir nunca, isso mesmo. Olá, Paula. Rito. Um lema de vida para mim, desde muito pequena: eu quero, eu posso, eu consigo. Muito bem, eu não tinha essa atitude. Eu achava que não podia. E que não conseguia. Eu até queria, ou achava que queria, mas achava que não conseguia e que não podia. E isso era o que me travava. Essa má atitude mental que eu tinha fazia com que eu tivesse maus resultados. Quando eu comecei a estudar estas coisas que acabei de ensinar hoje, foi quando as coisas começaram a mudar. Mas não mudou de hoje para amanhã, não muda de hoje para amanhã. Mas, se a gente começar a mudar pouco a pouco a forma como a gente pensa, os resultados que a gente costuma ter vão começar a mudar. Tá? Olá, Lucília. E depois também podemos analisar isto aqui, como a Ana Maria Barroso diz, que se nós formos positivos, o universo conspira a nosso favor. Tem a ver com a lei da atração também, mas tem a ver com esta lei da causa e efeito. Há várias formas de olhar para isto, mas é tudo a mesma coisa. A nossa atitude mental é que faz a diferença. Para quem precisar de ler, está a Carla Duarte a dizer 7 passos para tornar o divórcio de forma amigável. Ok. Há sempre um lado positivo em tudo. Maria Pinto. Isso é verdade. De nada, Josélia. Grato eu também a vocês por me gostarem de ouvir. A Josélia está-me a agradecer os conselhos e as palavras positivas, mas está a dizer uma coisa que é verdade. Estas coisas já estão dentro de nós. O que eu acabei de dizer, a maior parte de vocês sabe que é verdade. A dificuldade está em mudar isto. Tá? E... a Anabela, afinal, está a dizer que até lhe queriam cortar a perna, não era ficar coxa, era ficar sem uma perna, tá? E ela, com a atitude mental, boa atitude mental, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou ficar igual, tal e qual como era, e ela ficou igual, tal e qual como era, tá? Olá, Sandra.
Sandra Policarpo. Sandra Policarpo. É difícil? É uma coisa. É impossível? É outra. As circunstâncias, nós não conseguimos mudar. A forma como a gente reage às circunstâncias, nós conseguimos. Eu já vim daí, eu percebo como é que é essa maneira de pensar, eu já mudei a minha maneira de pensar e a minha vida começou a mudar e a minha forma de ser, e a minha forma de estar e a forma como eu me sinto em relação a mim próprio mudou completamente nos últimos anos. Sandra, tudo é possível. Não há cá impossíveis, é preciso, começa por aí, está bem, Sandra? Comece a trabalhar a sua autoestima, que é para isso mudar. Porque quando nós trabalhamos o é difícil para eu vou conseguir, não interessa como, eu vou conseguir, as coisas começam a mudar. Não estou a dizer que é fácil, só estou a dizer que é possível. É difícil no início mudar a nossa forma de pensar. Quando nós começamos a mudar, os resultados começam a mudar e nós começamos a gostar mais da vida, mais de nós, mais dos outros e por aí fora. Está bem? Portanto, a Anabela Sousa ainda ficou melhor. Portanto, se tu és uma pessoa que te interessas por esses temas, isto foi um bocadinho de filosofia para hoje. É aquilo que eu acredito, é aquilo que mudou a minha maneira de ser e de estar, e é graças a eu ter acreditado naquilo que vos acabei de ensinar que eu estou aqui há uns meses a fazer vídeos para vocês que, segundo alguns de vocês dizem, teve um impacto super positivo na vossa vida. E que dizem para eu continuar, porque sem dúvida é uma ajuda muito útil, tá? Se eu não acreditasse que era capaz, eu não estava aqui, e vocês não me conheciam, e vocês não tinham aprendido algumas coisas comigo. E pronto, pelo menos eu acredito que foi a minha atitude mental que mudou, e os resultados mudaram, e isso teve um impacto, continua a ter um impacto positivo nas vossas vidas, e no futuro ainda vai ter maior impacto na vida de outras pessoas, tá? Existe um exercício que vem também neste livro, o áudio que eu estou a ouvir, relacionado com esta atitude, que é um exercício simples, que serve para nós começarmos a mudar aqui a nossa atitude mental, que é por onde começa tudo. Portanto, isto são algumas palavras, eu tenho-as aqui escritas e vou escrevê-las para todas as pessoas que quiserem. Mandam uma mensagem em privado e pedem-me este exercício. É um exercício simples. O que eu vou escrever vocês já ouviram e sabem que é verdade, mas nós precisamos às vezes de ouvir as mesmas coisas várias vezes até elas encaixarem e nós começarmos a acreditar nelas. Às vezes precisamos de ouvir muitas e muitas vezes, porque nós crescemos a acreditar o contrário, tá? Portanto, um bem-aja a todos, muito grato a todos pela participação, pelos comentários, pelos corações. Um especial muito obrigado a quem tem o hábito de clicar no botão partilhar e partilhar com outras pessoas, porque isso é de louvar o vocês quererem espalhar a informação. Não interessa se as pessoas querem ver ou não, a informação existe, as pessoas precisam de ouvir estas coisas. Quem não quer ouvir, desliga. Mas é sempre importante nós, em conjunto, tentarmos fazer deste mundo um mundo um bocadinho melhor, mudar aqui um bocadinho, o caso de hoje, mudar um bocadinho as mentalidades, porque eu acredito que é aqui que está a chave para nós sermos mais prósperos, mais felizes, mais saudáveis. Começa tudo aqui na nossa atitude mental. Beijinhos, abraços. Mandem uma mensagem privada que eu partilho convosco isto, e mais alguma questão que queiram podem deixar aí, que eu assim que tiver um bocadinho eu vou responder a todas as pessoas. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo Hora de Portugal Continental. Tchau, tchau, bem-aja a todos e até amanhã. Tchau, tchau.